Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula sobre organelas citoplasmáticas. Espero que vocês curtam e vamos lá. Pessoal, as organelas citoplasmáticas elas estão situadas aí no citoplasma e as principais para o exame vestibular que vocês devem saber são os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo golgiense, ou também denominado aí como complexo de Golgi, os lisossomos e os perixossomos, a mitocôndria, os centríolos, e também podemos encontrar aqui em células vegetais os vacúolos e também os plastos, beleza? A primeira organela que merece destaque aqui na nossa análise são os ribossomos. São organelas que nós encontramos elas em toda e qualquer célula, seja ela animal ou vegetal, ou até mesmo a célula procariota. Percebam aqui pela ilustração que o ribossomo ele é constituído por duas porções, a saber, se tem-se aqui a subunidade menor e a subunidade maior, beleza? Os ribossomos eles podem estar aí encontrados no citoplasma de maneira livre ou aderida ao retículo endoplasmático. No contexto ao qual ele está aderido ao retículo endoplasmático, é importante vocês saberem que a função dele vai ser fazer síntese proteica de proteínas que precisam ser exportadas, ou seja, proteínas que precisam sair da célula, tá bom? E quando ele está aí livre no citoplasma, a função principal dele é fazer síntese proteica, mas é para proteínas internas aí para a célula, tá bom? Internas para a célula, então, obviamente para a célula. O ribossomo ele é constituído basicamente de RNA ribossômico, tá bom? Associado a algumas proteínas. Não possui membrana lipoproteica e a função, como eu mencionei anteriormente, é fazer o processo de síntese proteica, ou também chamado aí como tradução, beleza? Agora nós temos aqui o retículo endoplasmático. A saber-se, nada mais é aqui do que uma estrutura que vai estar presente somente em células eucariotas, seja ela animal ou vegetal, e ela basicamente nada mais é do que um sistema de tubos aqui e bolsas que vão delimitar uma cavidade que nós denominamos como cisterna. Além disso, é importante vocês saberem, pessoal, que existem dois tipos de retículo endoplasmático. A saber, se são eles o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O que vai distinguir um do outro? Pessoal, bem simples. Retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de retículo endoplasmático granuloso, nada mais é do que o retículo endoplasmático que apresenta ribossomos aderidos a ele, beleza? E o retículo endoplasmático liso é aquele que não vai apresentar nenhuma espécie aí de ribossomo, tá? Além disso, é importante frisar-se que o retículo endoplasmático liso e rugoso eles vão apresentar funções aí bastante distintas entre si. A saber se o retículo endoplasmático liso tem como função armazenamento de substâncias e o rugoso também, por sua vez, faz o mesmo. O liso ele tem como função fazer o processo de distribuição e transporte de substâncias e o retículo endoplasmático rugoso também tem a mesma função. No entanto, o retículo endoplasmático liso ele tem como função principal aqui fazer um processo de neutralização de substâncias tóxicas. Então, ele faz um processo aqui de desintoxicação que acontece principalmente ali no fígado, tá? E também o retículo endoplasmático rugoso faz isso. Todavia, quem vai fazer em maior proporção esse processo é o retículo endoplasmático liso, tá? E por fim, vale se destacar que o retículo endoplasmático liso ele faz síntese de lipídios e o retículo endoplasmático rugoso, por sua vez, faz um processo de síntese de proteínas para exportação, como eu comentei anteriormente, tá bom? Além disso, o retículo endoplasmático rugoso ele faz processo de síntese de enzimas digestivas e vale-se aqui um destaque que, numa ocasião a qual você tem aqui uma ingesta muito alta de drogas aí, seja lícita ou ilícita, o retículo endoplasmático liso ele vai estar trabalhando ali a milhão para tentar fazer um processo de desintoxicação aí do organismo. Então, nesse sentido, o uso de determinadas drogas ilícitas ou até mesmo o abuso de medicamento aí vai fazer com que o retículo endoplasmático liso torne-se aí muito mais abundante e, consequentemente, você vai ter um aumento aí dessa estrutura em células
do fígado, denominados como hepatócitos, para que a gente consiga aí fazer um processo de desintoxicação frente a essa grande quantidade de toxinas e medicamentos a serem metabolizados pelo organismo, tá bom? Outro organelo importante aqui é o complexo golgiense, ou também chamado aí de aparelho de Golgi, complexo de Golgi. Mas eu enfatizo aqui que a nomenclatura mais atualizada é complexo golgiense, tá bom? Basicamente, acontece em célula eucariota, seja ela animal ou vegetal. É um grupo aqui, ó, se vocês observarem nessa ilustração, de cisternas achatadas, formadas por uma membrana lipoproteica que está empilhadas umas sobre as outras. Observação, o complexo golgiense ele acaba recebendo aí algumas proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, para que elas precisem, de certo modo, sofrerem algumas alterações que nós denominamos como alterações pós-traducionais, ou seja, você pode adicionar lipídio, você pode adicionar um açúcar e por aí vai. Isso são alterações pós-traducionais. A proteína recebe ou açúcar, ou lipídio, ou um grupamento fosfato, perdão, e consequentemente, passando-se a esse processo de alterações pós-traducionais que acontecem no complexo golgiense, de fato ela consegue ser exportada aí para fazer a sua função, tá bom? Um detalhe importante a saber, meus amores, é que o complexo golgiense é diferente de retículo endoplasmático rugoso, tá bom? As funções são completamente diferentes. Acontece aqui, de fato, a síntese da proteína para exportação e ela migra para o complexo golgiense para sofrer aí processos de alterações pós-traducionais, tá bom? O complexo golgiense, além disso, ele tem aí algumas outras funções que são importantes vocês saberem. A saber se são um processo de empacotamento e transporte de substâncias, formação de vesículas de formação e também liberação de vesículas aí de substâncias que estavam armazenadas aí, secreção celular, formação de lisossomos primários que vão conter enzimas digestivas, formação dos perixossomos, que a gente vai destrinchar mais adiante, perdão, e também formação da lamela média em células vegetais. E não menos importante, também está atrelado aqui com a formação de uma estrutura chamada de acrossomo nos espermatozoides, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em duas funções em especial. Primeira, antes de eu falar dessas funções, a gente precisa observar como que é o trânsito aí, como que é o trabalho que acontece dentro da célula. Primeiro, você tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, que faz lá aquelas proteínas que precisam ser exportadas, certo? Essa proteína recém-sintetizada, ela vai entrar dentro de uma vesícula e ela vai ser agora transportada para o complexo golgiense. Essa porção que recebe essa vesícula, que parte aqui do retículo endoplasmático, é uma porção que nós chamamos de porção cis, tá bom? Então a vesícula chega lá, entra no complexo golgiense e começa agora a fazer os processos de alterações pós-traducionais. A saber-se, a face cis, ela é uma porção aqui convexa que vai receber aí as vesículas que vêm lá do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Além disso, a gente pode destacar ainda que a fase cis aqui, ela está como um polo de entrada das vesículas que vão adentrar o complexo golgiense, tá bom? Entrou lá no complexo golgiense, fez alterações pós-traducionais, preciso fazer agora com que essa vesícula saia e, consequentemente, consiga ser secretada, tá? Como que vai acontecer esse rolê? Isso acontece agora mediante vesículas de secreção. E isso acontece numa porção que nós denominamos como face trans, que é uma face que vai estar aqui também atrelado com uma maturação e ela é côncava, tá? E vai liberar as vesículas que vão para a membrana plasmática. E aqui, a face trans ela está como um polo de saída das substâncias. Então percebam, a face cis é a entrada, a fase trans é a saída, tá bom? E aí você tem as vesículas de transferências, formação de lisossomo primário e por aí vai. É um trabalho muito organizado, muito sincronizado. Então quero que vocês observem a beleza do processo, tá?
Então, você tem vesículas de transferências, e quando essa vesícula vai sair da célula, ela é uma vesícula de secreção, tá bom? Além disso, eu comentei que tem duas funções especiais que eu gostaria que vocês soubessem. A primeira é a formação da lamela média das células vegetais. Vamos lá, peguemos uma célula vegetal que vai entrar agora no período de divisão celular. Então, aumenta lá o volume celular, começa a fazer os rolês todos na mitose. Consequentemente, em decorrência de células vegetais não apresentarem centríolos, elas precisam fazer um processo de citocinese que difere-se da célula animal. E esse processo basta aqui mediante a formação de uma estrutura no centro da célula que vai fazer com que agora aconteça um processo de citocinese que nós denominamos como citocinese centrífuga, ou seja, a célula vai se dividir do centro para a periferia. E isso acontece mediante uma estrutura chamada como lamela média, que é uma estrutura que deriva do complexo golgiense, tá bom? Outra estrutura importante a saber isso aqui, outra função, perdão, é a formação do acróstomo, né? É uma estruturinha que fica aqui na cabeça do espermatozoide, contendo enzimas proteolíticas que vão favorecer o processo aqui de fecundação ou fertilização, se assim preferirem, tá bom? Além disso, eu queria destacar para vocês que nós temos aqui alguns eventos também atrelados com o complexo golgiense, que é a formação do lisossomo. Onde que vai acontecer aí os lisossomos? Vai ser presentes em células eucariotas, seja ela animal ou vegetal, e nada mais é do que bolsas membranosas que são produzidas aqui no complexo golgiense. Ó. Então, você forma aqui um lisossomo primário e ele vai se transformar no lisossomo secundário. Além disso, é importante destacar que a função do lisossomo é fazer o processo de digestão intracelular. E essa digestão ela pode ser de três tipos. Ela pode ser autofagia, ela pode ser heterofagia e, por fim, ela pode ser um processo denominado como autólise. E a gente vai destrinchar aí cada um desses eventos. Autofagia nada mais é do que a capacidade de você digerir partículas próprias ou até mesmo organelas. Está atrelado aqui com o processo de renovação das organelas, ou também denominado como turnover. E na falta de nutrientes para a célula, que é um caso de marasmo, que é a nomenclatura correta, acontece aí o processo de autofagia, numa tentativa de suprir essa demanda. Outro evento que nós temos aqui é a heterofagia, que é o processo de digestão de substâncias que entram aí dentro da célula. Então, o lisossomo primário ele vai se fundir a uma estrutura chamada de fagossomo ou pinossomo. Nós já vimos isso aí em outros momentos. O lisossomo aderido agora ao fagossomo ou pinossomo, ele vai formar o lisossomo secundário ou também chamado de vacúolo digestivo. E essa estrutura vai fazer agora um processo de digestão aí dos componentes úteis para a célula e também está atrelado com um evento chamado de plasmocitose, ou também chamado de exocitose de possíveis resíduos desse processo de digestão. Além disso, eu queria destacar para vocês ainda que como que acontece a autofagia. Você vai ter aqui o lisossomo, ele vai pegar uma estrutura aí, uma organela própria da célula, ó, e vai fazer a formação de uma estrutura chamada de vacúolo autofágico. Então, vai gerir lá numa situação de marasmo e vai gerar aí nutrientes para a própria célula. Agora, no processo de heterofagia, você tem o quê? Você tem a formação de uma vesícula que se funde ao fagossomo, no caso da fagocitose, ou a união do lisossomo com o pinossomo, no caso de pinocitose, formando agora uma estrutura a qual nós chamamos de vacúolo digestivo, tá bom? O vacúolo digestivo vai ter as enzimas digestivas, degrada aí, e você pode simplesmente fazer plasmocitose aí dos resíduos pós esse processo. Além disso, eu quero que vocês saibam que temos um terceiro momento, um terceiro processo atrelado ao lisossomo chamado de autólise, que nada mais é do que a destruição celular que ocorre devido ao rompimento aqui da membrana lipoproteica desses lisossomos, tá? E aí o que acontece?
Dentro do lisossomo, você tem várias enzimas digestivas. Se eventualmente acontecer qualquer degradação ali da membrana que recobre o lisossomo, esse conteúdo aí enzimático, que é extremamente ácido, vai adentrar aí o citoplasma e vai destruir tudo que vê pela frente. É um contexto no qual acontece aqui na apoptose, que é também denominada como morte celular programada, é um fenômeno natural, ou seja, a célula já completou suas funções, não tem mais necessidade dela estar viva. Então, acontece um processo de autorregulação aí da vida da célula, que é a apoptose. Pode estar atrelado aqui também, quando a gente fala de apoptose, com o desaparecimento da cauda do girino aí, durante seu desenvolvimento, manutenção do número constante de células do organismo. Opa, perdão, desculpas, passei aqui. Pode estar atrelado com a eliminação de membranas interdigitais do feto, evolução das mamas após a lactação, e também pode estar atrelado também com a própria função imunológica desempenhada aqui pelas natural killers, que são células que elas... Olha que doideira, velho. Ela ataca uma célula infectada e ela morre junto com essa célula, tá bom? A apoptose é um fenômeno natural, de boa, mas você pode ter um fenômeno denominado como necrose. É um fenômeno aí que a célula é submetida a uma injúria, ou seja, a um estresse que é prejudicial. Como, por exemplo, a bistenose, que é uma inalação de fibras de aminato, ou até mesmo a silicose, quando você acaba tendo aqui a ação da silica, que é muito comum em trabalhadores de mina, tá? Então, se você tiver, não somente esses casos aqui com metais, tá? Você pode ter, por exemplo, uma inflamação na sua árvore brônquica, que gere ali uma inflamação tão exacerbada que, ao invés do seu sistema imunológico trabalhar de maneira sincronizada para tentar reparar aquilo, ele trabalha tão exageradamente que acaba gerando um quadro de necrose. Isso daqui é muito comum, pessoal, por exemplo, em tuberculose. Você tem um caso aí denominado como caseose, que é uma necrose ali do tecido pulmonar em decorrência de uma intensa inflamação, tá? Outra organelinha importante aqui são as mitocôndrias. As mitocôndrias elas estão presentes tanto em células eucarióticas, animais, quanto vegetais, tá? Se atentem, porque eu vejo que é muito recorrente os alunos pensarem que em decorrência das células vegetais, fazerem o processo de fotossíntese, elas não precisam de mitocôndria para fazer respiração. Cuidado, tá? A função das mitocôndrias basicamente é fazer produção de energia para a célula através do processo de respiração celular, tá bom? Outra coisa bacana destacar-se aqui sobre as mitocôndrias é que elas são células que surgem através da teoria endossimbiótica, tá? Novas mitocôndrias elas surgem exclusivamente por autoduplicação de outras mitocôndrias pré-existentes, e a gente vai entender o porquê disso. As mitocôndrias possuem ribossomos, DNA e RNA próprios, possuem sempre origem materna, então todas as mitocôndrias as quais nós temos no nosso corpo são derivadas das nossas mães. E aqui a gente entra na teoria endossimbiótica, que é uma teoria que propõe que a mitocôndria surgiu a partir de uma relação mutualística, ou seja, uma relação benéfica entre bactérias aeróbias ancestrais e células eucariotas anaeróbias primitivas, tá? Foi uma relação aí benéfica para ambos. E aí tem algumas evidências que comprovam essa teoria, sendo elas o fato de membranas das mitocôndrias possuírem duas membranas, uma interna e outra externa, apresentar DNA circular mitocondrial semelhante ao que você encontra, por exemplo, em plasmídio bacteriano, a capacidade de autoduplicação, os ribossomos presentes em mitocôndria semelhante ao que nós encontramos em bactérias, por exemplo, e por aí vai, tá bom? Então, com pequenos eventos que comprovam, de fato, que a mitocôndria muito provavelmente tenha surgido aí por endossimbiose. Nós temos aqui também os plastos, ou também chamados de plastídeos, tá? Onde que nós encontramos os plastos? Em células eucariontes vegetais. E nós temos aqui a classificação dos plastos. Eles podem ser leucoplastos ou cronoplastos. Quando a gente está falando de um leucoplasto, é um plastídeo que não tem cor.
então não tem nenhuma espécie de pigmento. Já o cloroplasto possui. A função do leucoplasto está atrelada aqui a armazenamento de substâncias. Já o cloroplasto está atrelado com o processo de fotossíntese e também com a coloração da célula vegetal. Os principais tipos de leucoplasto que nós temos são os oleoplastos, os proteoplastos e os amiloplastos. Oleoplastos armazena lipídios, proteoplastos, proteínas, e os amiloplastos armazena carboidratos. Quando a gente está falando agora dos clonoplastos, nós temos os eritoblastos, os xantoplastos e os cloroplastos. Eritoplastos, pigmento vermelho, xantoplastos, pigmento amarelo e os cloroplastos, pigmento verde. Olha que maravilha! Bem simples, né? Além disso, quero destacar que, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos eles também apresentam ribossomo, DNA e RNA próprios. Possuem também capacidade de autoduplicação e eles apresentam aqui algumas porções que é importante vocês saberem para quando vocês estiverem estudando fotossíntese ou até mesmo nas aulas de botânica. A saber se são o estroma, que é onde que acontece a fase enzimática da fotossíntese, tá? E o tilacoide, que é onde que acontece a fase fotoquímica da fotossíntese. Sabe aquela besteira de fase escura, fase clara que o pessoal comenta? Pois é, está atrelado a isso. Mas sabendo-se aqui que não podemos mais utilizar fase escura e fase clara, porque isso daí está em desuso a long time, tá? Nós temos também aqui os centríolos, que são agora organelas que se encontram aqui em células eucariotas, animais e em alguns vegetais, geralmente vegetais superiores, tá? Possui aqui um par de centríolos dispostos perpendicularmente. A constituição aqui são microtúbulos que estão aqui aderidos um do ladinho da outra, mas sem nenhuma membrana lipoproteica. Uma trinca de 9 microtúbulos unidos por proteínas adesivas, tá? E aí, quais são as funções que a gente pode encontrar com os centríolos? Primeiro, eles formam cílios e flagelos, participam da divisão celular, formando aí as fibras do fuso mitótico, e, por fim, eles organizam o citoesqueleto celular, que a gente vai comentar mais adiante. Outro rolê legal que eu queria que vocês soubessem é que os centríolos têm a capacidade de fazer autoduplicação, tá? Como eu falei para vocês, os centríolos estão atrelados aqui com a formação de cílios e flagelos, que estão atrelados com locomoção celular, criação de correntes d'água e, sobretudo, aqui também está atrelado ali com uma função imunológica, como produzir muco, que vai varrer ali as vias respiratórias. E aqui eu queria fazer um elo comparativo entre o cílio e o flagelo. O tamanho de um cílio é pequeno, flagelos são maiores. Tamanho, quanto à questão de números. Cílios são numerosos, flagelos geralmente é único. E o movimento de um cílio ele é vibrátil e de um flagelo é ondulante, tá bom? Além disso, nós podemos ainda destacar aqui uma outra organela, que são os vacúolos, que acontecem em células eucariotas. Os vacúolos eles podem ser digestivo, pulsátil e também suco celular. Vamos lá. Quando a gente está falando de um vacúolo digestivo, a função dele é fazer digestão intracelular. A duração dele é extremamente temporária, está só atrelada ali a fazer o processo, tá? A ocorrência, células animais, e aqui tem a representação bonitinha lá daquele caso clássico que eu falei para vocês de fagossomo aderido com o lisossomo, se fundem formando o fagolisossomo, faz digestão, fez a digestão, não precisa mais dele, ele se degenera. O pulsátil está atrelado aqui com um processo de controle d'água, é uma estrutura permanente e acontece aqui em protozoário de água doce. Então tem aqui um protozoário, esse protozoário tem os vacúolos contráteis aqui e isso vai controlar a entrada de água e também o equilíbrio osmótico ali como um todo. O suco celular está atrelado aqui com o processo de armazenamento e preenchimento da célula. É uma estrutura permanente, tá? E acontece em células vegetais. Então tem aqui o vacúolo bonitinho, tá bom? Pense por fim agora a última organela que eu quero que vocês saibam.
que são os peroxossomos. Acontecem tanto em célula animal quanto vegetal. São estruturinhas aqui, ó, esféricas, tá? Minúsculas produzidas pelo complexo Golgiense também. Possuem enzimas aí que degradam ácidos graxos, aminoácidos e água oxigenada e fazem a conversão aqui de lipídios em carboidratos, que são o caso aqui dos glicossomos, tá? Uma coisa bacana de destacar, peço-lhes perdão pela voz, é que a atividade celular, ou melhor, metabolismo, decorre aqui do fato que você produz água oxigenada ou peróxido de hidrogênio à célula. E em decorrência de você ter o peroxissomo, você pega a água oxigenada através de uma enzima chamada catalase e você forma aqui em água e gás oxigênio. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, porque se eventualmente não houvesse os peroxissomos, consequentemente haveria essa toxicidade celular, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula. Eu tentei fazer o mais simplificado e o essencial que vocês saibam aí para os exames vestibulares. Se vocês puderem dar um like, comentar e pedir sugestões, eu agradeço bastante. Se puderem me seguir lá no Instagram, @bioexatosazetona, eu agradeço também. Um beijão e até a próxima aula. Fui, tchau!